Graça e paz, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E o livro de hoje é o livro de Zacarias. Zacarias significa o Senhor, Yahvé, o Senhor lembra. Os nomes do pai de Zacarias, o nome do avô de Zacarias, que também são mencionados no versículo 1, também tem nomes interessantes e significados conexos. Ido, que é o avô de Zacarias, significa tempo designado. E Baraquias, ou Berequias, dependendo da tradução, significa o Senhor abençoa. Então, tanto o nome o Senhor lembra, quanto o Senhor abençoa e tempo designado, os três nomes eles já se remetem à mensagem da profecia de Zacarias, a mensagem do livro de Zacarias. Porque o Senhor não se esquecerá das suas promessas, o Senhor não se esquecerá do seu povo no devido tempo. Meus queridos, o tema específico de Zacarias, nós podemos dizer que é Deus preservará o seu remanescente fiel, o Senhor estabelecerá o seu reino, o Senhor habitará com o seu povo. E o tema correlato, ou o pano de fundo de todo esse livro, parece com o tema da nossa campanha. Nós estamos falando sobre o amor e perdão de Deus. E o livro de Zacarias vem falar sobre o amor e o cuidado de Deus com o povo a quem ele já perdoou, já restaurou a sorte, trouxe de volta e agora eles estão recomeçando a sua caminhada com o Senhor. Zacarias foi contemporâneo de Ageu, só que ele era mais novo do que Ageu, né? Ele chega a dizer que ele é o menor dos dois. Sua missão era de animar aqueles que estavam desalentados, estavam sem vontade mais de seguir, de vencer, de fazer a vontade do Senhor. Na verdade, Zacarias tem uma dupla mensagem. Primeiro, ele trabalha o seu texto encorajando o povo a terminar a construção do templo, assim como Ageu. E ele profetiza de que a glória no futuro que viria sobre Israel seria certa, seria uma glória, algo maravilhoso na vida do povo, e que eles já poderiam esperar, e mais do que isso, já poderiam se alegrar. Olha a didática de Deus em tratar com o nosso sofrimento. Passamos momentos difíceis, passamos momentos ruins, hoje a situação está difícil, hoje parece que você não encontra uma fonte de alegria. Tire os seus olhos do hoje, olhe para aquilo que Deus já prometeu e Ele fará. Olhe para as glórias do futuro que estão reservados para aqueles que são do Senhor, e você vai se alegrar, você vai ver que você tem muitos motivos para comemorar, para regozijar em Deus. Tanto Ageu quanto Zacarias salientaram a bênção da obediência para o povo, tanto na reconstrução do templo quanto a bênção divina do povo depois pela obediência, por participar. O objetivo do livro de Zacarias, ele é um objetivo muito claro. Ele insiste na conclusão da restauração do templo, na conclusão do templo, como nós falamos com Ageu, depois que o povo voltou, eles começaram a construir o templo, mas problemas internos, política externa, inimigos de todos os lados fizeram parar a obra e o templo ficou 14 anos sem ninguém mexer nele, sem ninguém trabalhar na sua reconstrução. Deus, através de Ageu, começa a despertar o povo. E Zacarias começa a pregar 2 meses depois de Ageu. Eles foram contemporâneos. Só que Ageu pregou e todo o seu livro está num espaço de 3 meses. Começa em 1º de setembro e vai até 24 de dezembro. E Zacarias começa em 1º de dezembro, mas não tem data específica de quando terminou. O seu ministério foi longo e foi um ministério muito abençoado. Ele não só enfatiza a reconstrução do templo, mas ele tem uma dupla intenção. Ele também enfatiza que a nação deveria se preparar para o futuro messiânico, para as profecias, para a vinda daquele que viria. Mas ele diz, o rei virá primeiro de uma forma humilde, e é Zacarias que profetiza, ele virá montado num jumentinho, no filho de uma jumenta. Olha, eis aí o teu rei. Que maravilhoso, né? Como se cumpriu na vida de Jesus até os mínimos detalhes. Mas depois ele mostra, olha, agora vem o rei, e agora vem o grande rei, o grande poder, que vai trazer a salvação espiritual, que vai trazer a expressão internacional ao seu povo, e que vai cumprir todas as promessas da aliança.
O livro de Zacarias poderia muito bem ser, com a devida parcimônia, né, com a devida medida, ser considerado o Apocalipse do Novo Testamento. Assim como Ezequiel e Daniel têm muitas figuras de linguagem e se remetem a profecias de algumas que ainda não se cumpriram, mas o livro de Apocalipse ele narra, mas ele seria o Apocalipse do Velho Testamento, porque ele narra a vinda do Messias, mas ele narra as duas vindas do Messias. Ele narra o já e o ainda não. Jesus já veio, mas veio como homem, veio pequeno, humilde, o fermento que você não vê, mas leveda toda a massa, o sal que muda a comida, todo o sabor da comida, né? A pérola de grande valor, mas que ainda está escondido. Mas um dia ele virá como grande rei e ele virá julgar a todos os povos. Então, ele se encaixa nessas duas profecias, o livro de Isaías. Bem como Malaquias, ele quase esboça a obra vindoura de Jesus, para trazer salvação espiritual na primeira vinda e o livramento nacional de Israel na sua segunda vinda. Zacarias é um livro difícil. É um livro considerado por muitos um livro misterioso. Ele tem algumas profecias que são difíceis de entender. Stephen Harris, no seu livro Entendendo a Bíblia, ele chega a dizer, olha, tudo que a gente entende de Zacarias é que Deus, Javé, como você quiser falar, ele deseja ter o templo reconstruído. Depois disso é obscuro, não dá para entender. Mas na verdade é que a profecia de Zacarias ela fornece elementos muito importantes para Israel sobre a sua redenção nacional, sobre o seu futuro. Quando o povo entrou em outra fase, na fase dos gentios, com os seus anseios ainda não cumpridos pela vinda do Messias. Na verdade, Zacarias ele fala sobre o grande dia, a grande batalha do Senhor. Ele conclui a sua profecia com uma descrição de uma batalha culminante, onde Deus entraria pessoalmente na guerra e o Senhor se envolveria na batalha. Assim como homem de guerra, esse título, Senhor dos Exércitos, pode ser também profetizado e foi por Naum, por Abacuque, por Sofonias, mas em Zacarias ele é narrado com toda a sua pujança, com todo o seu esplendor, numa visão conclusiva. Quando o Senhor sai para a peleja, ele vai se confrontar com todas as nações que estão reunidas contra Jerusalém. Vai haver um motim mundial tentando derrubar o povo de Jerusalém, o povo de Deus, no caso a profecia voltada para os judeus. Zacarias ainda traz algumas informações muito boas e muito práticas. O povo havia adquirido, apesar de não haver nenhum mandamento nesse sentido, umas práticas de jejum em dias históricos, né? No dia 10 de janeiro, para o nosso calendário, que foi o dia que principiou o cerco de Jerusalém. Então, todo 10º mês, eles faziam no 10º dia um jejum, para lembrar de quando começou o cerco de Jerusalém. Também faziam no 4º mês, em 9 de julho, quando os babilônicos romperam o cerco e quebraram o muro de Jerusalém. Também faziam no 5º mês, quando Jerusalém efetivamente foi destruída, que para nós seria 10 de agosto. E faziam um 4º jejum por ano, que era no 1º de outubro, no nosso calendário, quando Gedalias foi assassinado era o governador de Jerusalém, no ano 586 a.C. Então esses 4 jejuns viraram uma prática que o povo fazia para se lembrar do sofrimento passado. Mas o povo começa a questionar e perguntam, e então o sacerdote pergunta a Deus. E a resposta que Deus manda através de Zacarias ela é muito clara. Porque afinal de contas agora o povo já tinha retornado, já estava reconstruindo o muro, já havia aceitado o desafio de Ageu e de Zacarias para construir o muro. Por que continuar celebrando o sofrimento? E por que não se alegrar? Então Deus diz, olha, o jejum ele deve ser para a glória de Deus, mas esse jejum de vocês é para a glória de quem? Deus chega a perguntar através de Zacarias, quando vocês comem é para Deus? Não, é para vocês mesmos. E talvez esse jejum aí já virou um jejum para vocês mesmos. Vocês estão fazendo por ritualismo. Deus nunca quis ritualismo. Deus nunca quis uma religião de fazer por fazer. Ele diz, olha, com muita facilidade o jejum pode virar uma autocomiseração, ou seja, ai como eu sou um coitadinho, olha como eu faço jejum para Deus. E se você fizer isso, é um ritual inútil.
Então ele diz, o jejum não tem valor, a não ser que venha acompanhado de atos de justiça, de bondade, de compaixão pelo próximo. Se não for assim, não precisa de jejum. Mas a característica mais impressionante e mais impactante de Zacarias não é nem mesmo nos ensinar tão claramente sobre o jejum, mas é falar sobre Jesus, sobre o Messias. A cristologia em Zacarias é muito forte. Ele é o profeta mais messiânico de todos os profetas menores. Ou Jesus, o Messias, está no centro da sua profecia, ou ele está incidentalmente ao redor da profecia, na periferia de cada visão que foi dada a Zacarias. Os judeus não conseguiam entender, os comentaristas dizem que esse é um livro difícil porque querem excluir Jesus da equação. E é impossível. Por exemplo, quando você lê e quando nós entendemos sobre o texto de Zacarias, lá no capítulo 12, verso 10, e diz assim, olharão para mim, aquele a quem traspassaram. Ora, isso foi cumprido à risca na cruz. O seu lado foi traspassado por uma lança e dela verteu sangue e água. Na verdade, vários e vários textos falam sobre o Messias de uma forma muito clara, que você pode claramente aplicar para o Messias, para Jesus. Por exemplo, meu servo, o renovo, ou o homem chamado por renovo. O Messias mandado pelo Senhor, ele habitaria em Sião, ele seria o pastor, ele visitaria o seu rebanho como pastor. Ele foi ferido na casa dos seus amigos, ou seja, ele foi traído por seus amigos. Ele é o rei vindo montado sobre um jumentinho. Olha como é específico, como é maravilhoso, como é fantástico. E ele termina dizendo, o Senhor virá com todos os seus santos, e o Senhor será rei de toda a terra. Olha que bênção, como o livro de Zacarias já aponta para a vinda de Jesus e para as duas vindas. Como assim as duas vindas, pastor? Jesus já veio uma vez, veio em carne, veio humildemente como um bebê, como um simples bebê dependente da sua mãe, como um rei que entrou montado no jumentinho, como alguém que se despiu de sua glória, e como dizem Filipenses, ele se esvaziou e se humilhou e assumiu a forma de servo, e sendo servo, forma de homem, ele foi obediente até a morte. Mas um dia ele virá como grande rei, para julgar, para exterminar os inimigos, para libertar o seu povo. Então, é maravilhosa a mensagem de Zacarias. O amor e o cuidado de Deus, o amor e o perdão de Deus estão explicitamente narrados em Zacarias. Eu gostaria de deixar para você um versículo desse livro tão interessante, tão maravilhoso. E está lá no comecinho de Zacarias, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós nos achegamos a Deus como um filho, com toda a confiança, o Senhor como um pai. Já viu um pai atendendo ao seu filho com todo carinho? Ele se inclina para pegar, ele se debruça sobre o seu filho, ele o protege, ele faz o filho se sentir importante, ouvido, abençoado. O amor e o perdão de Deus nos tornam alguém capaz de chegar a Deus e fazer com que o próprio Deus venha até nós. E que o próprio Deus já veio e já se manifestou e já derramou e já comprovou o seu amor, o seu perdão, o seu sangue foi entregue por amor a mim e a você. Jesus quer fazer mais do que você simplesmente saber que um dia ele existiu, que ele era um cara bacana, que ele foi alguém que ensinou boas coisas. Jesus, ele quer fazer o que está dizendo aqui, olha, volte para mim, venha para mim, que eu vou me inclinar, eu vou atender você de uma forma também íntima, carinhosa, eu vou me tornar também para você. Tornai-vos para mim. Talvez você não saiba como fazer isso. Talvez você tenha já durante muito tempo se perguntado como, Senhor, como eu posso me arrepender? O que quer dizer isso? Como eu posso voltar para Deus? Olha, fale com o Senhor.
do seu jeito. Não invente palavras, não tente fazer coisas que vão parecer bonitas para Deus. Fale aquilo que está no seu coração. Diga para Deus: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu me arrependo. O livro de Isaías é uma chamada fervorosa ao arrependimento. Ele lembra os pecados dos pais. Ele diz: não sejam como vossos pais, que clamaram aos primeiros profetas. E os profetas disseram: se convertam, se arrependam. Mas eles não ouviram. Não, tornai-vos para mim. Volte-se para o Senhor. Dê a sua atenção totalmente ao Senhor. Pare onde você estiver, um momento no seu secreto, na sua casa, onde você puder ter um tempo e dedique-se e diga: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu reconheço que eu não consigo sozinho. Eu reconheço que eu não tenho em mim nada capaz de me salvar. Mas eu quero pedir perdão, porque eu sei que eu sou pecador e eu preciso do Senhor. E você vai ver Deus dizendo: olha, eu vou cuidar de você. Para o povo de Israel, Deus diz: olha, Jerusalém será habitado como as aldeias sem muros, por causa da quantidade, da multidão de homens e animais que haverá nela, pois eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Quer experimentar a glória do Senhor, a presença do Senhor, a proteção do Senhor, se sentir amparado por Senhor, como se um muro de fogo estivesse ao seu redor, como se o Senhor estivesse abraçando você e nada vai te atingir? Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor. Pai, que nós possamos entender a Tua mensagem e voltar os nossos corações e mentes totalmente para o Senhor, para que possamos ouvir do Senhor as palavras da vida eterna, aquilo que o Senhor tem para nós. Te agradecemos em nome de Jesus, pelo Teu amor e perdão. Amém. Deus abençoe, irmão.